Pronto, gravando. Eu sou Érico Pagotto e essa é a nossa aula de TCC do dia 9 de maio de 2020. Então, como eu estava comentando, eu queria inicialmente abrir um espaço para vocês tirarem dúvidas, conversarem sobre o andamento do trabalho de vocês, falarem se vocês têm dúvidas técnicas, como escrever e tal, e desabafar as angústias também. E aí, logo em seguida, eu vou conversar com vocês um pouco sobre a estruturação do capítulo da conclusão do TCC, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar a palavra para vocês. Alguém está com dúvida, está com ansiedade, está com dificuldade de desenvolver o trabalho? O que vocês me contam? Não? Ninguém está com dúvida de nada? Eu Está tudo tenho. tranquilo? Então, vamos lá, Stephanie. Bom dia. Bom dia, querida. Eu tô na parte que a gente precisa procurar artigos, né? E a gente precisa comentar sobre esses artigos e deixar, né, esses artigos no nosso trabalho. Porém, eu tô achando bem difícil procurar algum artigo, assim, porque geralmente eu encontro algum artigo que uma pessoa já está referenciando, algo que outra pessoa já está falando, né? E muitas vezes eu não encontro comentário dela mesma. Aí eu posso pegar essas referências que a pessoa está comentando de outra pessoa, ou eu estou procurando de forma errada. E outra dúvida é quando eu vou colocar isso no meu trabalho, eu não sei se eu já começo copiando aquele artigo ou se eu preciso colocar alguma informação antes. Essa informação que vem antes, eu não sei como colocar, ou se eu nem preciso, eu só preciso copiar e colocar. Tá, então vamos lá. A sua dúvida é sobre referência e citação, tá bom? Então, respondendo a sua primeira pergunta, não, você não pode citar uma pessoa que esteja citando a outra. Tem gente que faz isso, mas isso é considerado, não é bem visto nos TCCs nem nos trabalhos de pesquisa. Então, o ideal é você ir na fonte original. Você é do curso de ADM? Contábeis. Contábeis. Então, vamos supor que tem um autor bastante famoso na área de contábeis, que desenvolveu uma pesquisa sobre auditoria, por exemplo. Aí alguém fazendo um TCC, um mestrado, um doutorado, foi lá, leu aquele trabalho sobre auditoria e citou o trabalho daquele autor X. Se você leu esse TCC ou essa dissertação e achou interessante o trabalho do autor X, do autor original, você tem que ir lá no trabalho original e ver o que ele falou. Você não pode citar a pessoa que citou o anterior, entendeu? Você tem que ir sempre na fonte original. Por que você tem que ir na fonte original? Porque a pessoa que citou, ela já fez uma interpretação daquele texto. Então, você precisa ir lá no autor original e ver o que o autor original entendeu, interpretou, e pegar o que você achou da opinião daquele autor original, e não do que terceiros acharam. Entende isso? Entendi. Uhum. E com relação à citação, eu acho que eu comentei um pouco sobre isso lá na nossa última aula presencial, referências. Vou te explicar rapidinho aqui novamente. Tá. Vou compartilhar a minha tela e eu vou escrever enquanto eu falo, tá bom? Tá. Pronto. Então, tem dois tipos de referência. Dois tipos de citação, que você já deve ter ouvido falar. A citação direta e a citação indireta. Já ouviu falar disso? Já. Tá. Então, é o seguinte, a citação direta é o seguinte, copia e cola exatamente o que o autor original disse. Exemplo.
Faz de conta que eu escrevi um artigo ou um livro falando o seguinte, Pagotto, 2019, faz de conta que eu publiquei esse artigo no ano passado. Uhum. Afirma que, abre aspas, amar é importante. Certo? Isso é uma citação direta. Então, você pegou lá a frase que eu escrevi no meu artigo, amar é importante, e botou aí. Isso é uma citação direta. Uma citação indireta é quando você escreve aquela mesma... escreve o mesmo conceito, dando a sua interpretação, dando as suas palavras, mas informando que a ideia é minha. Então, você pode escrever assim, por exemplo, diversos autores têm considerado que o amor é importante. Abre parênteses, letra maiúscula, Pagotto 2019. Certo? Então, o que você está dizendo aí? Você pegou o meu conceito, né, da importância do amor, mas você não pegou as minhas palavras, percebeu? Uhum. E aí, você, como está dentro do parênteses, vou até botar uma observação aqui. Ups. Se o nome do autor está entre parênteses, letra maiúscula, se está no meio do texto, maiúsculas e minúsculas. Beleza? Era Sim. isso que você queria entender? Sim, era isso. Eu posso te mostrar a minha tela para te fazer outra pergunta? Claro, pode sim. Deixa eu descompartilhar a minha aqui. Tá. Pronto, pode mandar. A hora que você estiver vendo, você me avisa? Sim. Pronto, apareceu. Tá. Aí eu comecei assim, considerando resumidamente os fatores abaixo, é possível observar a importância do controle interno, que o meu trabalho do TCC é sobre auditoria. Tá. E aqui eu citei, né, a parte de um livro, e no Dá para final... aumentar um pouquinho o zoom da tela, por favor? Isso, obrigado. Tá. E aí no final eu citei o sobrenome da pessoa, o ano e a página. Eu posso começar dessa forma? Um breve comentário? Pode ser. Eu escreveria essa frase aqui tentando tornar o texto mais fluido, né? Então, talvez eu começasse essa frase falando assim, estudos anteriores já demonstraram a importância do controle interno. Segundo fulano de tal, 2 pontos. Aí copia esse trecho que você botou aí. E o cordeiro aqui, como está entre parênteses, é maiúsculo, tá? Ou então, você pode botar o cordeiro aqui em cima e tirar ele daqui. Tanto faz, as duas formas estão corretas, tá? Ah, sim, tá. A gente Mas tem um quando ele está modelo... dentro dos parênteses, é maiúsculo. Maiúsculo, tá. A gente tem um modelo com alguns comentários, né, do nosso tutor, dando algumas dicas pra gente. Aí, lá ele fala assim, que quando o que a gente colocar, a citação, for direta, porém longa, seria mais interessante a gente deixar o nome, né, dessa pessoa aqui no final, e não lá no início. Mas isso muda muito? Eu posso deixar também no início? Não, isso é mais uma recomendação, tanto faz, as duas formas estão corretas. O que importa é que o autor seja acreditado, entendeu? Para você não roubar a ideia de ninguém. Tanto faz colocar no começo ou no final. Tá, e ele cita também que quando for a primeira vez que o nome desse autor tá sendo citado no meu trabalho, eu preciso colocar o nome completo. Por exemplo, agora é a primeira vez que a gente está fazendo esse trabalho de artigo e tendo que citar outros autores. Então, toda vez que eu for citar um trecho de um autor, vai ser novo.
Então, todas as vezes eu vou ter que colocar o nome completo? Isso varia de área para área, tá? Isso é muito detalhe. Eu não sei exatamente como que é na área de contábeis, mas na área do direito, por exemplo, eles têm esse costume de sempre colocar, a primeira vez que o autor fala, colocar o nome inteiro. Quando eu estou escrevendo um artigo, eu gosto de colocar quando é uma autora mulher, porque vamos supor que a autora chama, por exemplo, Patrícia Mendes. Se eu boto lá, segundo Mendes, você não sabe se é homem ou se é mulher. A gente meio que pressupõe que é homem. Mas aí, se a gente fala, segundo Patrícia Mendes, eu acho que você valoriza o feminino aí, né? Dizendo que é uma autora. Sim. Então, assim, isso também não é uma regra de ouro, tá? Se o seu tutor pediu para colocar isso, você pode até colocar. Quando eu tô escrevendo, eu costumo fazer uma apresentação, principalmente se for um autor importante, eu costumo fazer uma apresentação do autor. Então, vamos supor que eu estou escrevendo o seguinte texto. Eu estou pegando uma frase de um sociólogo famoso e estou usando ele para discutir o meu trabalho. Então, eu falo assim, por exemplo, segundo o sociólogo Boaventura de Souza Santos, o amor é importante. E aí eu boto lá no parênteses, Souza Santos, 2019. Porque é como se eu apresentasse aquele autor para o leitor, que ele pode não conhecer. Mas olha, Stephanie, essas dicas todas são coisas que a gente faz no mestrado e no doutorado, tá? Isso, vamos dizer assim, é um capricho a mais que a gente tem para tentar tornar o texto mais fluido, mais elegante, mais agradável para o autor. No nível de TCC, se você garantir que você creditou todas as ideias ao autor original, já está excelente, tá? Isso é só um requinte a mais. Tá, eu estava muito preocupada com isso, com esses detalhes, então não vem muito ao caso, mas obrigada. Só mais uma outra dúvida. Aqui no meu trabalho, todas as vezes que eu for citar, né, a parte de um autor, uma frase, um texto, eu preciso colocar umas observações também referente ao meu entendimento, ao que eu estou colocando no meu TCC? Não, porque senão vai ficar muito redundante. Mas o interessante é que você utilize a citação depois que você já contextualizou o assunto que você está falando. Então, pegando esse exemplo hipotético que eu estou dando aí, você está discutindo o amor na sociedade moderna. Então, você está falando que o amor anda muito raro, que as pessoas estão muito individualistas, parará, parará. Você está discutindo o assunto. E aí você chama esse autor, você chama lá o Pagotto, falando que amar é importante, como uma forma, vamos dizer assim, de evidenciar que você não tirou isso do nada, que tem uma pesquisa, que tem alguém que está embasando aquela sua afirmação, entende? Entendi. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu faria um contexto, né? Eu escreveria com as minhas palavras um contexto inicialmente e depois colocaria o autor reforçando aquela ideia que eu quero passar para o leitor, tá? Ah, perfeito. E nisso eu posso copiar mais de um trecho de autores diferentes, dizendo a mesma coisa, assim, seguindo a mesma linha de raciocínio. Sim, só que aí para cada autor que você vai citar, eu recomendo que você faça de novo a mesma introdução, né? Então, vamos lá. Pegando esse exemplo aí do amor, né? Você discute lá que o amor é importante e tal, e conforme diz Pagotto, o amor é importante. Aí você pula uma linha, volta a escrever com o seu texto normal e bota lá. Outros autores também têm compartilhado a mesma opinião. Este tipo de informação é relevante para a área. Conforme fala o autor fulano de tal, e aí bota a citação do outro autor, tá? Contextualizando cada autor, porque senão fica um monte de bloco de citação, fica parecendo uma poesia, né? E você deixa muito para o leitor ficar interpretando aquilo que você quer dizer. Então, quando a gente está escrevendo um trabalho científico, seja um TCC, seja um artigo, a gente tem que ser o mais claro possível. A gente não pode ficar esperando que o leitor interprete o nosso trabalho. O leitor pode ser a pessoa que depois vai ler o seu artigo, ou pode ser a sua banca, né? A gente tem que pegar ele pela mão, explicar,
ser bem enfático, né? Pecar pelo excesso do que pela falta. Então, se você está citando dois autores que concordam com a mesma opinião, você apresenta um autor e depois apresenta outro. Ou então, o que você pode fazer também é, se você está usando... Deixa eu voltar lá no exemplo que eu te mostrei, compartilhar minha tela aqui. Ou então, se você está usando dois autores para citar a mesma ideia, pega esse exemplo aqui, tá? Você pode botar Pagotto 2009, vírgula, Mendes 2014, por exemplo. E aí, o que você está querendo dizer? Que esses dois autores, Pagotto e Mendes, estão entre os diversos autores que têm considerado que o amor é importante. Entendeu? Essa construção aqui também é válida quando você está usando citação indireta. Aquele que você me mostrou quando você compartilhou a sua tela era um exemplo de citação direta, uma citação grande. Tá? Sim. Então, é isso. Tá Ficou bom, claro? obrigada, viu? Ficou ótimo, perfeito. Legal, então, conte comigo. Obrigada. Quem mais tem dúvidas, pessoas? Não? Tá tranquilo? Professor, eu tenho uma dúvida sobre a metodologia. A metodologia a gente tem que escrever basicamente como que a gente vai fazer o TCC? Isso, exatamente. É isso. Ah, tá, entendi. Aí cita autores também dos livros que a gente pegou? Isso. Basicamente, vocês vão usar, todo mundo vai fazer revisão bibliográfica, né? Então, eu sugiro vocês pegarem um livro de revisão bibliográfica, um livro de metodologia científica, e ver como esse autor define qual o conceito de revisão bibliográfica que ele dá. Tem vários tipos de revisão bibliográfica, inclusive tem diferenças entre eles, mas na graduação a gente não entra muito nesse detalhe, não. Na graduação a gente fala que vai fazer revisão bibliográfica, fala como que vai fazer e tá bom, ok? Ah, Mas entendi. Então tá bom. é importante sim você escrever que você vai fazer, como você vai fazer, e citar algum autor de metodologia, ou seja, algum autor que explica o que é revisão bibliográfica, tá? Para depois você colocar os autores específicos da tua pesquisa lá, do seu campo de conhecimento. Ah, legal. Então tá bom. Entendi. Obrigada, viu? Uma dica que eu posso te dar, Julie, é você pegar algum TCC já escrito, ou melhor, pega até uma dissertação, uma tese, e ver como que foi escrito o trabalho de metodologia, só para você ter uma ideia. Pega um artigo, vai, para não ir para uma tese, que é uma coisa muito complexa, pega um artigo científico qualquer, não de iniciação científica, pega um artigo de revista científica mesmo, e vê lá como uma pessoa escreveu o capítulo da metodologia da revisão, tá? Se você tiver dúvida, então manda e-mail para mim depois, que eu posso procurar alguns artigos e te dar sugestões. Mas é fácil, entrando lá no Cielo, no Google Acadêmico, vocês conseguem achar bastante artigo de revisão. Só para ter uma ideia. Pode deixar. Vou procurar, então. Obrigada, viu, professor? Tá bom, qualquer dúvida me fala. Ok. Quem mais, pessoas, está com dúvidas? Eu tinha feito, deixa eu ver se eu coloquei aqui no YouTube. Para quem não estava semana passada, ou melhor, o encontro passado, eu dei uma aula que eu achei que foi bem esclarecedora para algumas pessoas. Deixa eu ver se está aqui. Processos logísticos, atividades logísticas. Enfim, e aí eu fiz um PowerPoint e compartilhei com o pessoal. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse PowerPoint, se alguém não estava no nosso último encontro, quiser dar uma olhada no PowerPoint, conversa com o pessoal que estava na aula do mês passado, né, no nosso encontro do mês passado, que eu achei que foi bem interessante, ajuda a fazer aquele uso daqueles mapas mentais. Achei, tá aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, espera aí. Eu pus no stream, não pus no
no YouTube. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar do Streams agora e vou colocar no YouTube. Anota esse link que eu vou falar para vocês. Vou colocar no PowerPoint para ficar melhor. Novo slide. Compartilhar. Aqui. Blog do Prof. Pagotto, que sou eu. Esse link aqui, ó. pagotto.wordpress.com. Aí, galera, é o seguinte, print screen, Ctrl V. Na aula da semana passada, eu publiquei, então, esse post aqui, falando sobre como fazer mapas mentais. Então, entrando nesse endereço aí que eu falei para vocês, eu coloquei nesse primeiro link aqui, deixa eu maximizar. Olá, pessoal, seguem os slides do nosso encontro. Então, eu coloquei aqui no meu blog, que está nesse endereço, os slides da apresentação e coloquei o vídeo gravado também aqui. Eu vou atualizar esse link, porque ele está com o link do Streams, talvez alguns de vocês não consigam ter acesso se vocês não tiverem conta na Microsoft. Mas eu vou atualizar ele, terminando a nossa aula, colocando um link do YouTube e vou deixar aberto para todo mundo acessar. O que tem nesse conteúdo aí? Tem um vídeo e um PowerPoint que dá algumas dicas de como você escrever um arquivo. Então, por exemplo, vocês estão com uma meta agora de entregar a parte 2 do TCC de vocês até o dia 15. Os coordenadores de vocês pediram para eu reforçar isso com vocês. Está todo mundo sabendo disso, pessoas? Que vocês têm essa entrega no próximo dia 15? Sim. Tá, beleza. Não percam esse prazo, tá? E aí, aquela apresentação lá, ela dá algumas dicas de quem está com dificuldade para escrever o texto, ok? Que mais? Dúvidas? Além da Julie, mais alguém está com dúvida na parte escrita, na parte conceitual, formatação, referências, alguma coisa? Professor, eu tenho uma. Oi. Bom dia, primeiramente. Bom dia. Por exemplo, quando a gente terminar essa segunda atividade, a gente manda somente a parte que a gente fez da atividade 2, ou tem que incluir a parte 1 e a parte 2 e encaminhar? Manda as duas, por favor, Flaviano, porque vai ajudar a orientadora online, né? A lembrar do seu trabalho, pode ser que ela não lembre da parte 1, né? Então, põe a parte 1 e a parte 2. Tá bom, obrigado. Bom? Então, vamos lá. Podemos conversar sobre a elaboração da conclusão do trabalho de vocês? Eu sei que vocês ainda não estão no ponto da conclusão, mas eu acho que eu tenho algumas dicas que podem ajudar vocês quando chegar nesse ponto. Então, vamos lá. A conclusão, como vocês sabem, é o penúltimo capítulo que a gente vai escrever do nosso trabalho. O último capítulo são as referências bibliográficas, tá? Então, digamos assim, o penúltimo capítulo do trabalho, mas é o último capítulo que fecha o trabalho. E aí, a gente tem que pensar na conclusão do trabalho também de forma planejada, de forma estruturada. Eu costumo dizer para os alunos que o capítulo da conclusão ele deve ser estruturado em 3 partes: começo, meio e fim, que aqui eu estou chamando para vocês de início, que é a retomada dos problemas e objetivos originais, a discussão, que é o que você achou na sua pesquisa, e a conclusão, que são as recomendações futuras. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um dessas 3 partes do capítulo da conclusão.
Primeiro, a parte inicial da conclusão é você retomar com o leitor, reescrever novamente quais são os problemas de pesquisa, quais são os objetivos. Então, vale a pena você colocar logo no começo, em algum lugar no começo, retomar com o leitor quais foram os objetivos dessa pesquisa. Os objetivos dessa pesquisa, então, foram objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. E aí, no outro parágrafo, você explicar qual foi o método escolhido e como que esse método escolhido te ajuda a cumprir os objetivos propostos. Então, botei aqui para vocês, né? Para isso, o método escolhido foi, no caso de vocês, revisão bibliográfica, pois trata-se de um estudo teórico, parará, e aí você vai explicar de que forma a revisão bibliográfica vai te ajudar a responder a pergunta-problema original da sua pesquisa, tá bom? É importante que isso tenha, no capítulo da conclusão, quase como se fosse, entre aspas, uma introdução da conclusão. Não é copia e cola, tá? Você tem que reescrever novamente com base nos objetivos geral e específicos que você colocou inicialmente. Feita essa introdução, aí você lembrou o autor quais são os objetivos da sua pesquisa, você vai escrever pelo menos um parágrafo sobre cada um dos objetivos. Então, vamos supor que o seu objetivo fosse, vamos pensar que o seu TCC fosse sobre modernização de empresas familiares. Então, para isso, você ia falar primeiro sobre empresas familiares, o que são suas dificuldades, depois sobre inovação tecnológica, o que é inovação tecnológica, como que ela pode ser utilizada, e depois no terceiro capítulo você ia falar das vantagens da inovação tecnológica para as empresas familiares. Vamos supor que foi esse o seu TCC. Lá na conclusão, então, você vai ter que retomar aquela ideia central de o que são empresas familiares. Então, você vai falar, quanto à questão do tema 1, por exemplo, empresas familiares, foi possível constatar que você vai fazer um parágrafo resumindo todo aquele capítulo onde você falou desse tema 1, certo? Depois, no próximo parágrafo, mesma coisa, você vai fazer um resumo daquele capítulo, o seu capítulo deve ter dado uma página, 2, 3, então você vai resumir aquele capítulo inteiro em um parágrafo lá na conclusão. Quanto à questão do tema 2, foi possível constatar que... E aí, basicamente, você está fazendo um resumo da opinião dos autores que você usou para fazer a sua revisão bibliográfica, tá ok? Então, esses foram os principais achados da pesquisa. Se o seu TCC tiver 3 capítulos de revisão, você vai botar 3 parágrafos como esse, se forem 4, são 4, e assim por diante, tá? E aí você vai escrever a conclusão da conclusão. Você precisa, na conclusão, demonstrar que o objetivo geral foi atingido. Lembra que eu falei para vocês, no encontro passado, que o trabalho de vocês ele tem um objetivo geral, que se desdobra em objetivos específicos. Então, na discussão, você vai discutir os objetivos específicos e na conclusão da conclusão, você precisa demonstrar para o leitor que aquele seu objetivo geral foi atingido. Por isso que é importante retomar aqui na parte inicial qual era esse objetivo da pesquisa. E aí é o momento de você fazer uma reflexão também se, de fato, o seu trabalho atingiu o objetivo esperado, porque é muito comum, às vezes eu participo de muitas bancas, né, de TCC, e é muito comum, às vezes, o aluno se perder, principalmente na graduação. O aluno se propõe a falar de um assunto, aí ele começa a falar, mas ele se perde, fala de outros assuntos, e chega lá na conclusão, ele conclui uma coisa que não tinha nada a ver com esse objetivo geral. Então, isso é uma falha estrutural grave e frequente nos TCCs. Então, já estou adiantando isso para vocês, que é o seguinte, a importância de você descrever na conclusão o que foi possível constatar com relação ao objetivo geral, se ele foi atingido ou não foi atingido. Às vezes pode ser que o trabalho não seja atingido também, né? Então, vamos supor, para dar um exemplo mais fácil, faz de conta que fosse um TCC da área de farmácia, e você está procurando desenvolver um novo medicamento.
E aí você desenvolveu o medicamento, testou, e no final das contas você concluiu que aquele medicamento não cura a doença que você estava pesquisando. Ok, essa é uma conclusão válida, embora o medicamento que você encontrou não cure a doença, mas você trouxe a informação de que aquele medicamento não é bom para aquilo. E essa é uma informação válida do ponto de vista da pesquisa científica, tá bom? Então, nem sempre você precisa achar uma solução para o problema, mas dizer que aquela não é a solução também é uma conclusão válida. Como o trabalho de vocês é um trabalho de pesquisa bibliográfica, provavelmente você vai conseguir lançar alguma luz, trazer algum conhecimento novo em relação a esse objetivo que você propôs. E aí vale a pena, nessa conclusão da conclusão, discutir um pouco mais de que forma você atingiu esse objetivo. Então, botei algumas sugestões aqui para vocês. Além de informar que o objetivo foi atingido, você pode descrever, por exemplo, assim, ó, a importância destes achados foi demonstrar que... Pararam. Então, dando o exemplo. Se você está pesquisando a questão da inovação tecnológica em empresas familiares, a importância desses achados foi demonstrar que a inovação também é acessível a pequenas empresas familiares. Mesmo empresas familiares que têm dificuldade com o processo de inovação, podem alcançá-la desde que faça isto, aquilo e aquele outro. E aí, justificar com base na justificativa original do seu trabalho. Essa conclusão, por exemplo, de que qualquer empresa familiar pode também fazer uma inovação tecnológica, é importante, por quê? Porque dá mais competitividade para a empresa, porque faz com que ela tenha vantagem em relação aos seus concorrentes, porque pode atender um novo mercado, etc, etc. Esses itens, eles têm que estar relacionados à sua justificativa original do trabalho. Lembra que lá no começo, na introdução do seu trabalho, tinha uma parte que era a justificativa? Por que esse trabalho é importante? Então, lá na conclusão da conclusão, é importante você retomar aquelas justificativas e ver se realmente o estudo que você fez, eles respondem, né, eles atendem aquelas justificativas. E com isso, você vai amarrando o seu trabalho, percebe? Você colocou um problema lá na frente e disse se você conseguiu solucionar ou não. Você colocou um objetivo geral desdobrado em específicos, e depois você foi mostrando os achados de cada objetivo específico, concluindo com o achado do objetivo geral. Você justificou que a sua pesquisa era importante, e agora você está mostrando por que era importante. Entendeu? Que você vai amarrando o começo do trabalho com a conclusão, certo? E aí, na conclusão da conclusão, também é importante apresentar duas coisas. Primeiro, as limitações dessa pesquisa. Então, nenhuma pesquisa que a gente faz em nenhuma área, nenhum campo do conhecimento, nenhuma pesquisa é totalmente fechada. Porque toda pesquisa, ela acontece dentro de um prazo definido, dentro de um esforço definido. Então, é importante colocar as limitações dessa pesquisa. Por exemplo, informações quanto a autores. Possivelmente, muitos de vocês só usaram autores nacionais. Será que os resultados da sua pesquisa seriam diferentes se vocês tivessem usado autores de outros países, de outros idiomas? Será que essa pesquisa que você fez traria os mesmos resultados se ela fosse feita nos Estados Unidos, ou na China, ou no Japão? É possível que não. Então, uma das limitações da pesquisa vamos dizer assim, o universo dos autores que você pesquisou. Outra coisa que costuma ser um fator limitante da pesquisa é o prazo que você tem para executar a sua pesquisa. Então, se você está fazendo, sei lá, entrevistas com pessoas, você vai entrevistar uma quantidade de pessoas num determinado prazo. Se ao invés de entrevistar pessoas durante 6 meses, você tivesse 6 anos, os resultados da sua pesquisa talvez tivessem outra consistência. Você fez trabalho de campo ou não fez trabalho de campo? A maioria de vocês deve ter feito só revisão bibliográfica. Será que os trabalhos de campo poderiam trazer resultados diferentes? Possivelmente sim. Então, apresentar as limitações da pesquisa é dizer que essa pesquisa foi feita com autores nacionais, dentro de um prazo de execução de X meses, e não foi feito trabalho de campo, apenas revisão bibliográfica teórica. Então, isso daí já meio que dá um contexto dizendo quais são as limitações da sua pesquisa.
Não tenham medo de colocar as limitações de vocês como se fosse uma coisa... Limitação não é uma coisa que foi mal feita. Pelo contrário, você está dando transparência para o seu leitor do que foi possível constatar com essa sua pesquisa, tá bom? Ninguém aqui está se propondo a encontrar, sei lá, a cura do câncer, a paz mundial, nenhum objetivo, né, megalomaníaco. O objetivo de vocês é fazer uma pesquisa muito clara sobre um objetivo definido, dentro de um recorte de autores possível, dentro do prazo que vocês tiveram, e encontrar um resultado minimamente satisfatório que atenda aqueles objetivos. Então, não tem problema nenhum apresentar as limitações da pesquisa, pelo contrário, isso é esperado. Qualquer trabalho bem feito deve apresentar as limitações. E aí pode ser que na conclusão do trabalho de vocês, outras perguntas que vocês não tinham pensado inicialmente surjam, e aí você pode usar essas possíveis perguntas como sugestões, como recomendações para estudos posteriores. E aí você pode botar lá, por exemplo, né, em estudos posteriores, recomenda-se investigar se tal fato acontece. Pegando esse exemplo que eu dei para vocês, né, inovação tecnológica em empresas familiares. Vamos supor que você encontrou que muitas empresas familiares têm dificuldade da inovação por dificuldade de acesso ao capital. Então, um possível estudo futuro poderia ser como empresas familiares podem ter acesso a recursos para financiar suas iniciativas de inovação. E aí vocês vão estudar, você pode dar uma recomendação de estudo futuro, por exemplo, de pesquisar como que empresas familiares podem ter, ou pequenas empresas podem ter acesso a fontes de financiamento governamentais, investidores, parceiros, certo? Então, toda a pesquisa, ela dá algumas respostas e ela deixa gancho para você continuar aquela pesquisa no nível de pós-graduação, ou continuar se você tivesse mais tempo, deixar um desdobramento para uma pesquisa futura. Nenhuma pesquisa se fecha em si mesma, ok? E aí eu queria colocar algumas dicas também de o que a gente deve evitar colocar na conclusão do trabalho. Então, primeira coisa não tragam autores novos. Na conclusão, a gente nem costuma colocar autores, porque tudo que você fez até a conclusão foi revisão bibliográfica, você foi vendo que outras pessoas falavam. O capítulo que é mais original, vamos dizer assim, do seu trabalho, que é escrito com as suas palavras, baseado nas suas observações, nos seus estudos, é a conclusão. Então, a conclusão é o momento de você trazer as suas conclusões, as suas observações, o que você pode constatar com base na sua pesquisa. Então, é proibido trazer autores novos no capítulo da conclusão. Eu, quando estou escrevendo, eu procuro até citar autores no capítulo da conclusão. Na conclusão não é lugar para citar autores, na conclusão é lugar para concluir. Mas se for muito necessário, você pode, né, citar alguns dos autores, desde que ele já tenha sido citado lá no meio do trabalho e que seja um autor muito importante, tá? Então, assim, autores novos, em hipótese alguma, autores já citados, pode colocar se for muito necessário, no lugar de você colocar a sua opinião. Segundo, não apresentar conclusões que não haviam sido discutidas anteriormente, coisas que não estão relacionadas a esse trabalho. Então, na conclusão, é o lugar de você concluir a respeito da pesquisa que você fez. Nada de trazer informações completamente novas, informações aleatórias, outras coisas. É o lugar de fechar aquilo que você construiu. E, por último, e super importante, na conclusão, não é para dar uma opinião pessoal, o que você acha. Na conclusão, é lugar de você concluir com base em dados e fatos da sua pesquisa. Isso é super importante, porque às vezes o aluno se empolga e ele acha, ele coloca muitos adjetivos, é importantíssimo que seja feito, é imprescindível que seja feito, as empresas estão modernizadas. Não. Então, assim, você vai colocar só o que os seus dados da sua pesquisa revelaram, ok? Seguindo essas dicas, eu acho que vocês vão ter condições de fazer um excelente trabalho, uma excelente conclusão do seu trabalho. Assim que a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, eu vou
depois disponibilizar lá no meu blog novamente para vocês, tanto os slides dessa apresentação, como também o vídeo gravado dessa nossa conversa, vocês vão poder acessar lá. Eu não posso salvar no AVA, porque o AVA do TCC de vocês, ele é travado para mim, eu não tenho permissão para escrever lá, e por isso eu vou botar lá no meu blog, cujo endereço é esse aqui que eu já passei para vocês, tá? Pagoto, que é meu sobrenome, pagoto.wordpress.com. Beleza? Anotado? Dúvidas? Não? Sem dúvidas? Tá tudo tranquilo? Bom, então é isso. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, nenhuma questão, a gente encerra por aqui. Professor, eu tenho uma Oi. dúvida, mas não é referente à conclusão, é referente ao que eu estou fazendo agora, tá? É sobre revisão bibliográfica. Quando eu preciso escrever revisão bibliográfica, é meio confuso na minha cabeça. Eu tentei ler bastante sobre isso, mas quando eu pesquiso, eu ainda vejo que as pessoas estão ainda citando artigos. Essa revisão bibliográfica seria referente à parte dos artigos anteriores que eu fiz? Deixa eu só abrir aqui para perguntar certo. Referente à fundamentação teórica? É só referente à fundamentação teórica ou é referente a todo o meu trabalho, todo o meu TCC? Não sei se eu consegui perguntar exatamente o que eu quis. Não sei se eu entendi a sua pergunta, mas vamos lá. O seu trabalho está dividido em etapas, né? Em blocos. Isso. É o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Provavelmente você tem um tema, um subtema e um sub-subtema, né? Formando aquele funil que eu venho falando para vocês. A gente começa de um escopo mais amplo e vai afunilando até chegar no foco mais específico do seu trabalho. Então, se você está no primeiro capítulo, fazendo a revisão do primeiro capítulo, você vai procurar autores que comprovem aquilo lá. O ideal, Júlia, para você não se perder, como parece que está acontecendo, é que você faça um rascunho do seu trabalho. Você não estava na aula anterior, né? Não. Então, vou mostrar para você o seguinte. Quando você fala aula anterior, foi a aula presencial? Não, foi a aula online. Esses nossos encontros de orientação de TCC, eles acontecem uma vez por mês, no segundo sábado do mês. Então, a gente está em maio agora, em abril eu fiz uma outra reunião dessa, que é aquela lá do post, tá? Uhum. Se você acessar aqui o meu blog, eu recomendo fortemente que você acesse e assista esse vídeo que está postado aqui. O ideal é você, quando você vai fazer o primeiro capítulo, por exemplo, vai fazer a revisão teórica do primeiro tema do seu trabalho, deixa eu mostrar o PowerPoint que está aqui. O ideal é você fazer um plano, até tinha dado esse exemplo. Vamos supor que você vai escrever o seu capítulo sobre empresas familiares. Então, você faz um plano de redação, você bota aqui, vou falar sobre empresas familiares. O que eu vou falar de empresas familiares? Eu vou falar o que são, quais são as características, para que elas servem, por que elas existem e quais são os desafios. Essa figura aqui, essa florzinha, ela é uma espécie, é o que a gente chama de mapa mental do seu trabalho. Ela vai servir como um rascunho. Então, já que você vai ter que falar sobre esses 5 tópicos, primeiro você vai pesquisar os autores que fazem a definição, o que são as empresas familiares, depois você vai procurar autores que falam das características das empresas familiares e assim por diante. E aí você fica com uma espécie de roteiro para você seguir e não se perder de cada um dos capítulos, tá bom? Tá. Essa ideia do mapa mental, desse roteiro, você pode fazer para a introdução, você pode fazer para a metodologia, você pode fazer para os capítulos teóricos e até para a conclusão. Para tudo que a gente vai escrever, a gente pode fazer esse roteirinho baseado em mapa mental, tá bom? Tá. Tá. Aqui, na minha revisão bibliográfica, que é a segunda parte da minha, dessa segunda atividade que eu estou fazendo do TCC, eu preciso fazer revisão bibliográfica referente à minha fundamentação teórica, é isso? Então,
O ideal é que você subdivida a sua revisão bibliográfica em 3 partes. Tá. Qual é o seu tema de pesquisa? Auditoria, você estava falando? Isso, aham. E você já fez a subdivisão do seu TCC em 3 partes? 3 capítulos? Não. Então, você escreveu a introdução só. Uhum. É isso? Isso. E quais são os seus objetivos específicos? Lê para mim. Ou mostra aí, se você quiser botar na tela, pode ser também. Vou mostrar. Apareceu? Sim. Objetivos específicos. Ressaltar a importância dos processos de auditoria e como esses processos podem contribuir. Demonstrar como a auditoria pode aumentar o grau de confiança por parte dos usuários. Identificar os fatores que não contribuem para a solução de problemas identificados. A sua orientadora já aprovou esses objetivos específicos? Sim. Então, eu sugiro que você transforme cada um desses objetivos em um capítulo. Então, você vai ter, por exemplo, um capítulo, o próximo capítulo vai se chamar Contribuição dos processos de auditoria, tá? Que é o seu objetivo número 1 aqui. Então, você vai ter lá um capítulo 1 falando sobre contribuição dos processos de auditoria. Depois você vai ter um capítulo 2 baseado no objetivo 2, que é a confiança trazida por processos de auditoria. Esse vai ser o seu capítulo 2. E depois você vai ter um capítulo 3, que vai ser que não contribuem, erros frequentes ou dificuldades frequentes nos processos de auditoria, tá? E aí, com isso, você tem os seus três objetivos de pesquisa. Aí você pega primeiro o objetivo 1, vai lá e faz a flor que eu falei para você. Se o meu primeiro objetivo é discutir a importância e contribuições dos processos de auditoria, o que eu vou falar sobre eles? Volta aqui na flor. Aí você vai fazer uma flor, né? Dividindo lá, e aí você vai falar sobre ele. Primeiro você vai aí minha sugestão é, primeiro definir o que são processos de auditoria, depois definir como eles são feitos, e depois as principais contribuições, entendeu? E aí você faz o roteiro do capítulo 1, depois a mesma coisa para o capítulo 2, e depois a mesma coisa para o capítulo 3. Ok? Isso. Ok, eu entendi, perfeito. Só que tudo isso que você está me falando entra na revisão bibliográfica? Sim, o próximo capítulo que você vai escrever é o capítulo da revisão bibliográfica. E, normalmente, ele é subdividido em 3 subcapítulos. Tá. O subcapítulo 1 vai estar relacionado ao seu objetivo 1. O subcapítulo 2 ao 2 e o 3 ao 3. Tá, entendi. Tá, e isso não ficou bem claro para mim, porque, assim, a parte onde ele tá dando as opiniões, as dicas pra gente, tá bem simples. Então, não tá, assim, bem detalhada essa parte. Então, para mim ficou bem confuso, inclusive, eu acho que não é só uma dificuldade minha, assim, de outras pessoas também, porque como a gente não tem um professor o tempo todo disponível para a gente tirar dúvida, a gente acaba tirando dúvida um com o outro, um aluno com o outro. Como você tá fazendo? Conta para mim. Aí, eu percebi que outras pessoas estão com a mesma dúvida e a mesma dificuldade, e aí a gente não está conseguindo dar continuidade nessa segunda parte, inclusive está bem em cima da hora e a gente está bem atrasado. E a gente não está conseguindo desenvolver por conta dessa dificuldade, mas agora deu uma clareada melhor. Tá? Isso. A Julie acho que estava, né, no nosso último encontro, né, Julie? Fala Sim, com a estava. Gente. Lembra dessas coisas que eu falei na semana passada? Você não acha que deu uma ajudada a estruturar as ideias? Sim, inclusive eu estou usando os slides que o senhor deixou disponível no seu blog para quando eu tenho dúvidas também. Então, eu vou pedir uma gentileza para vocês duas e para todos os demais que estão aqui na nossa aula de hoje. Compartilhem esses slides que eu passei hoje para vocês e os da nossa última aula também. Compartilhem o link do meu blog com a galera. Eu acho que muitas dessas dúvidas que vocês estão tendo, dessas dificuldades que vocês estão tendo, vocês vão encontrar as respostas lá nesses vídeos, tá? Eu acho que eles vão ajudar bastante.
tá bom? Sim, pode deixar, eu vou compartilhar sim. Eu até te peço desculpa pelas perguntas que eu tô fazendo, que eu tô vendo que você já tinha explicado, né, em algumas aulas, mas eu sinceramente não sabia que estava tendo essas aulas, quais eram as datas. A presencial, realmente, muita gente não pôde ir porque algumas pessoas trabalham, né? Uhum. E algo positivo agora de tudo isso que está acontecendo é que, sendo online, a gente poder assistir a hora que a gente puder, isso é muito bom pra gente, né? Porque quem trabalha dia de sábado não pode estar presencial, mas online a gente pode ver a qualquer momento. Então, eu vou Sim. passar assim para o pessoal também, e as datas e frequência que está acontecendo essas aulas, que eu acho que vai ajudar bastante. Agora a gente vai Legal. correr contra o tempo. Dia 15 está aí. Uhum. Tá, legal. Beleza. Assim, eu não posso corrigir o TCC de vocês, porque a responsabilidade pela correção do TCC de vocês é do orientador online e cada um de vocês pode ter um orientador diferente. Então, eu entraria assim meio que num conflito ético com o orientador de vocês. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida do ponto de vista de metodologia, se vocês tiverem dúvidas com relação a essas questões essas dicas que eu estou dando nas aulas, eu vou compartilhar aqui com vocês também o meu e-mail. Cadê? Está aqui. Eu vou botar o meu e-mail aqui para vocês. Opa, não está querendo compartilhar? Vai compartilhar sim. Vamos lá. Peraí. Então, eu vou deixar o meu e-mail para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar. Vai ser um prazer se eu puder ajudar vocês com isso, tá, galera? Professor, Oi. é Fátima que tá falando, tudo bem? Oi, Fátima, tudo jóia? Como vai seu TCC? Tudo tá caminhando aqui. Aqui o condomínio aqui tá tirando umas árvores aqui e tá um barulho. Aí eu pedi para eles pararem um pouco para fazer uma pergunta para o senhor. Alô? Eles estão cortando uns coqueiros aqui que tá atrapalhando e resolveram cortar hoje. Eu falei, gente, eu tenho aula hoje. Aí eu fui lá, falei, espera 10 minutinhos para eu perguntar para o professor. Viu? Eu entreguei meu TCC e o tutor falou, ele pediu para que eu fizesse uma opção, porque lá tá assim, objetivo primário, né? Geral ou primário. E o outro tá específico ou secundário. E eu coloquei, não sei se eu fiz certo, né? Porque agora nós vamos mandar para ele ver, né? Na segunda atividade. Eu coloquei no objetivos, eu coloquei primário, tá? Aí eu coloquei assim para ele, ó, buscar o melhor entendimento a respeito do terceiro setor no Brasil. Isso tá certo isso? Eu não gosto da palavra melhor, porque o que seria o melhor entendimento? Eu seria mais modesto, eu colocaria assim, procurar, buscar discutir, né, o terceiro setor, parará. Porque eu acho um pouco pretensioso você falar que o melhor, né? Será que tem um jeito melhor? Um jeito que vai servir para todas? Então, mas ok, tá certo. E aí, quais foram os específicos que você botou? Então, os específicos, porque assim, tá, os objetivos, eu coloquei secundário, eu não sei se tá certo específico ou secundário. Pode ser. No secundário, eu coloquei assim, descrever o conceito sobre o terceiro setor. Segundo, apresentar as principais características da contabilidade aplicável ao terceiro setor e evidenciar as contribuições geradas por meio da contabilidade para a gestão das entidades do terceiro setor. Esse que você falou por último é o terceiro, né? Evidenciar é o terceiro. Evidenciar as contribuições geradas por meio da contabilidade para a gestão das entidades do terceiro setor. Tá, excelente, Fátima. Você estava naquela última reunião presencial que eu fiz, né? Eu fui na primeira, né, lá na faculdade, aí eu segui mais ou menos o que você tinha passado, aí na segunda...
Isso. Aí na segunda eu fiquei, assim, foi muito em cima que foi avisado, né? Inclusive teve gente que nem sabia da sua aula, né? Então não deu tempo de eu fazer. Agora hoje, essa aula, como avisaram antecipada, aí tá dando para seguir. Tá. Então, eu lembro que a gente conversou um pouco sobre o seu trabalho naquele nosso encontro presencial. Eu acho que esses 3 objetivos específicos que você colocou, eles estão bem alinhados àquilo que a gente tinha discutido, né? Sobre o Sim. seu trabalho. Acho que está excelente. Acho que o próximo passo agora é você pegar um por um, pega o primeiro objetivo específico e faz o desenhinho lá da flor. Depois pega o segundo, faz a flor e assim vai. Tá? Tá. Eu só vou pedir para você repetir que você tinha falado, né, que no objetivo primário eu coloquei buscar um melhor entendimento. Você falou que é para colocar buscar. Tira a palavra melhor, porque ela fica um pouco pretensiosa. Né? Tá. Buscar discutir, eu acho que fica melhor. Fica mais modesto, né? Essa é que você está fazendo. Você não está querendo resolver os problemas da contabilidade do terceiro setor no Brasil. Isso. Isso mesmo, estou fazendo. Então tá, professor, minha dúvida era essa. Tá bom. Beleza. Qualquer outra dúvida, me manda e-mail. Tá joia. Muito obrigada. Tá, mando sim. Obrigada, Pagoto. Imagina, estou à disposição, querida. Boa sorte, bons estudos aí. Obrigada. O que mais, pessoas? Mais dúvidas? Quem mais? Mais alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, então? Favorável? Então, é isso, pessoas. Bons estudos aí para vocês. Daqui até à tarde, mais ou menos, eu vou baixar o arquivo do vídeo dessa aula, vou colocar lá no blog, e até de tarde já deve estar disponível. Aí quem precisar pode baixar o vídeo desta aula e da aula do mês passado. Boa sorte a vocês, bom final de semana, bons estudos, descansem. Quem puder fazer quarentena, faça, fique em casa. Quem tiver que sair, use máscara, se proteja, cuide da sua saúde, da sua família. Um abraço, até a próxima, tchau. Tchau, professor. Obrigada.